Olá, eu sou a Luciana Vitiello e nesse primeiro Direto ao Ponto do mês de março eu vou entrevistar a professora e pesquisadora Arusa Araújo. A Arusa é formada em Química e ela também trabalha com biocombustíveis. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A Arusa vai contar pra gente um pouco da sua área de atuação e sobre esse tipo de combustíveis. Olá, Arusa, tudo bom? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Então, como a Luciana já mencionou, sou formada em Química pela UERN, tenho doutorado pela UFRN em Engenharia de Petróleo e com ênfase, minha tese teve com ênfase os biocombustíveis. Então, trabalhamos com esse tema, eu trabalho com esse tema desde a minha graduação, passando por vários tipos de projetos, vários tipos de emendas, vários tipos de temas que foram abordados sempre dentro dessa área de biocombustíveis, vários tipos de processos. Então, vamos abordar um pouco hoje do que seria esse estudo de biocombustíveis e um pouco das dúvidas que podem estar relacionadas a esse tema. Perfeito, Arusa. Arusa, como você citou, né? Biocombustíveis. Eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, o que é um biocombustível. Então, biocombustível, como o próprio nome já está dizendo, ele é algo que vem da natureza, algo que é renovável, algo bio. Então, existem vários tipos de matéria-prima que podemos, de certa forma, convertê-la em combustíveis. Então, imaginamos que biocombustíveis vêm apenas de oleaginosas, mas podemos converter em biocombustíveis também o bagaço da cana, não só a cana para produzir o álcool, que chamamos de etanol, mas podemos também produzir, através do bagaço da cana, a conversão em outros tipos de biocombustíveis. Então, pode ter também biocombustíveis, o etanol de segunda geração, entre outros, o biogás, que também já está implementado no nosso país. Temos também o biodiesel, que ele é bem difundado. Então, a palavra biodiesel, o biocombustível, de forma geral, ele vem, de certa forma, uma conversão, ele é produzido através de uma matéria-prima renovável. Seja ela uma oleaginosa, seja ela uma microalga, seja ela um resíduo e assim consequentemente. Bacana, perfeito. Então é um tipo de combustível que ele vem de matéria-prima renovável, né? E aí ele contribui para o meio ambiente também, né? Exatamente. Então, essa parte de biocombustíveis, imaginamos que ela seja algo novo, devido a esse apelo ambiental, a partir do Protocolo de Paris, devido aos gases de efeito estufa, mas o desenvolvimento do uso de biocombustíveis não é algo novo. Vamos citar, por exemplo, a utilização da madeira. É um tipo de biocombustível. Nós temos também a utilização do óleo vegetal in natura em um motor de ignição por compressão, que é justamente o experimento de Rudolf Diesel. Então, dentro desse ponto, ele utilizou, dentro dos seus experimentos, óleo in natura, o óleo de amendoim, e ele verificou que o motor funcionava. Então, ele continuou com seus testes, apenas o óleo puro, e verificou-se com o tempo necessitou de alguns problemas, ou acarretou em alguns problemas no motor. Então ele percebeu que, peraí, o óleo in natura, ele acarretou alguns problemas. Se eu realizar algum processo químico, alguma reação, isso eu posso converter e cessar com esses problemas? Então, foi justamente a partir desses processos que começou as conversões do óleo vegetal nos processos de biodiesel e assim consequentemente. Então, vem desencadeando não só uma reação na produção do biodiesel, que o biodiesel é um dos biocombustíveis a qual levamos mais em consideração, que são os mais falados, o biodiesel e o etanol vindo da cana, mas também existem vários outros. O biodiesel trata-se de um biocombustível que partiu de um ácido gráfico em reação de cadeia curta com um álcool de cadeia curta, que produziu um éster.
Então, desde esse ponto, nós temos uma conversão química, uma mudança de grupo funcional, e a partir desse ponto, essa mudança de grupo funcional minimizou esses problemas que acarretou dentro da utilização do óleo in natura. Então, a partir desse ponto, foi verificado que a utilização de uma adição desse biocombustível, na qual o biodiesel dentro do diesel facilitaria, de certa forma, vários outros processos, por exemplo, a redução desses efeitos estufa. Bacana. Inclusive, essa semana nós tivemos a notícia, né, de que o diesel, o combustível, o diesel, ele teve um incremento de 13% de biodiesel, né? Exatamente. Nós temos o Brasil ele tem um plano de incremento desse biodiesel dentro do diesel, que ele já vem sendo implementado com o passar dos anos. Então, agora, em 1º de março, já está valendo o percentual de 13% de biodiesel dentro do diesel. E esse percentual ele vai aumentando à medida que vai se estudando. Então, tem uma perspectiva que para 2025 nós temos 15% do biodiesel dentro do diesel. Então, dentro dessas relações, nós temos dentro desse ponto que o que é que isso vai favorecer? O que é que esse percentual de biodiesel vai favorecer ao meio ambiente? Ele vai favorecer, de certa forma, a redução desses gases de efeito estufa e, de certa forma, a gente pode levar em consideração também ao que está se levando em consideração a atualidade, que está se chamando tanta atenção na atualidade, que são os preços dos combustíveis fósseis. Então, se levarmos em consideração do início do ano para cá, de janeiro até agora, o diesel teve um aumento de cerca de 34%. E a gasolina, cerca de 27,7%. Então, a utilização, esse aumento, de certa forma, ele está relacionado porque nós somos um país que é autossustentável em petróleo. Mas, devemos considerar que o nosso petróleo, ele não é refinado no nosso país. Então, levamos em consideração que nós não utilizamos o petróleo como um combustível. Nós utilizamos seus derivados como combustível. Então, a partir desse ponto, os seus derivados, eles são importados, porque o que é refinado aqui no Brasil não é suficiente. Para o mercado interno, né? Exatamente. Então, tem ainda essa necessidade, né, de refinar lá fora. Isso, então veio aquele boom que o Brasil ele era autossuficiente em termos de energia, de petróleo. Ele é autossuficiente em termos de petróleo, mas o nosso petróleo não é processado aqui, porque as nossas refinarias não suportam a carga de petróleo que nós temos e também não são preparadas para o petróleo que nós temos em termos de um petróleo mais pesado. Então, o que acontece? Nós temos que importar. Então, se nós importamos, estamos falando de preço em dólar. Então, a qualquer oscilação do preço do barril, e as nossas refinarias, não estou falando de importação apenas de combustíveis, nós estamos falando de importação até de petróleo leve para ser processados nas nossas refinarias também. Então, dentro desse ponto, qualquer oscilação do dólar interfere no nosso combustível. Qualquer oscilação no barril do petróleo interfere no nosso combustível. Então, os biocombustíveis, além desse apelo ambiental, ele vem com esse apelo nessa parte de financeira, porque quanto mais você explorar, quanto mais você intensificar, quanto mais você utilizar esses biocombustíveis, de certa forma, com o aumento dessa difusão, dessa utilização de biocombustíveis, consequentemente, se eles são processados no nosso país, aquilo ali do preço da gasolina, do preço do diesel ou a utilização de alternativas vai se tornar mais viável. Então, é uma alternativa não só ambientalmente, mas financeiramente. Viável, né? Em substituição aos combustíveis fósseis, né? Isso, exatamente. Então, temos que pensar isso não só de curto prazo, médio prazo. Então, existem projetos, existem vários tipos de tecnologias, então vários tipos de planos para
em termos de utilização de biocombustíveis a curto, médio e até a longo prazo, que aí a gente está se tratando da implementação das biorefinarias. Então, é algo novo que a gente está trazendo para o processamento desses biocombustíveis que estão sendo abordados. Bacana, Arusa, perfeito. E no início você estava falando, né, do Rudolf Diesel, né, que ele descobriu lá que o óleo vegetal também funcionava, né, e depois, a longo prazo, ele percebeu que o óleo, né, cru, ele causava danificações a certas partes do motor, e aí ele, né, precisou utilizar de incrementos químicos, né, para melhorar esse biocombustível. Então, quais seriam, né, assim, depois que ele fez esse incremento, né, o biocombustível, ele passou a ter uma melhora, não danificou mais o motor, é isso que acontece? O biodiesel, ele dá uma melhorada na vida útil dos motores também? Acho que é uma dúvida, né, de muitas pessoas. Então, basicamente, o que a gente entende de um motor de ignição por compressão, que são os motores que eles são movidos a diesel, eles necessitam de para os outros motores também, eles necessitam de uma certa lubricidade. Porque o combustível, de certa forma, o atrito do motor, até todo o processo, ele precisa, de certa forma, ter uma lubricidade para minimizar esse atrito. Então, os hidrocarbonetos, por si só, que são a composição do diesel, ele por si só ele não tem essa característica de lubrificar. Aí o biocombustível, ele já vem, no caso do biodiesel, ao ser misturado com o diesel, ele tem essa característica, porque ele tem uma certa lubricidade, ele tem uma certa viscosidade, ele tem uma densidade, uma viscosidade em termos de lubricidade característica, viável em termos que não necessitaria de aditivos ao diesel para que melhorasse em termos de minimizar esse atrito das peças do motor. Então, de certa forma, ele melhoraria visando esse ponto. Você não utilizaria um aditivo extra para esse processo. Então, Rudolf Diesel percebeu justamente essa melhora, que ele tinha um óleo in natura com alta viscosidade, com densidade, em termos de propriedades fluidodinâmicas, que ao modificar quimicamente, ele percebeu justamente que um dos pontos era justamente isso, que ele tinha ajustado essa lubricidade para facilitar esse processo e não desencadear tantos outros processos que ele percebeu junto com a utilização do óleo apenas in natura. Bacana, porque o combustível é um blend, né, de vários aditivos, né? Exatamente, não é apenas hidrocarbonetos como apenas oriundo do petróleo. Bacana. Então, Arusa, esse seu trabalho com os biocombustíveis aqui no Rio Grande do Norte, né? Quais são as matérias-primas que vocês mais utilizam para estar produzindo o biocombustível? Então, atualmente, nós também utilizamos os óleos vegetais como fonte de matéria-prima para a conversão desses biocombustíveis. Atualmente, nós estamos focando na produção do bioQAV e do diesel verde. Então, o bioQAV, ele é um combustível alternativo ao querosene de aviação. Então, ele está sendo difundido, ele não está sendo implementado, estudado aqui no Brasil, mas em outros países como a Holanda já tem testes, certo? Então, dentro desse ponto, nós estamos defendendo e nós estamos estudando e implementando biomassas a depender qual é que ficaria mais adaptável a esse processo. Então, já sabemos o processo, estamos verificando qual é a biomassa que se adequaria, catalisadores. Então, dentro dessa biomassa que estamos testando, nós temos o óleo da macaúba, nós temos também a microalga, que também temos uma planta aqui em Extremóis que é disponível também para que podemos acessar. Nós temos o óleo de licuri, nós temos também o óleo de cártamo, nós temos os resíduos também, o resíduo do bagaço do coco, o resíduo do bagaço da cana. Que bacana. Então, a utilização de biocombustíveis, da biomassa, ela está sendo diversificada. Então,
a partir de uma biomassa e o processo, nós podemos alcançar um produto viável, dependendo se ele se encaixar na fração do diesel verde, na fração da gasolina, na fração do querosene de aviação, partindo sempre a se alcançar hidrocarbonetos, mas oriundo de uma biomassa. Bacana, muito legal, né? E a química entra aí, né? A formação, né? A ciência, né? Em si, a química entra, né? Como um grande propulsor, né? Dessas pesquisas, né? Proporciona essas descobertas, né? Essa transformação, né? De matéria-prima que até então, a princípio, a gente pode olhar e pensar que não serve, né, para nada, é apenas um resíduo, um bagaço, e aí vem a química, né, com seus processos e transforma isso em combustíveis, né, em cosmético, em vários outros produtos, né, para diversos segmentos, né, então o curso de Química também é um curso fantástico, né? Exatamente, não só na parte de biocombustíveis, mas ele tem aplicação em química verde, em produtos naturais, em química analítica, em química orgânica, é infinidade. Então, se você falar em química, eu posso lhe dar vários tipos de aplicações sem parar aqui. Se você respirar é química, se você se alimenta é química, em tudo que a gente está se articulando aqui se trata de química. Então, dentro desse contexto, puxando um pouquinho para a minha área, através dessa relação de biocombustíveis, a gente tem um pouco do incentivo desse processo de tentar, já tenham difundido bem essa relação do etanol, do processo do etanol, já tem difundido bem esse processo do biodiesel, então vamos difundir um pouco melhor esses novos outros tipos de combustíveis. Então surgiu essa alternativa do BioQAV. Então, não é só na pesquisa de escala de bancada, existem outros tipos de relações, como foi o surgimento em 2017 da Rede Brasileira de Bioquerosene de Aviação. Então, foi justamente a partir, a rede ela surgiu para justamente fomentar em termos da indústria privada, a academia e os governos, para gerir as políticas públicas visando justamente a implementação desse combustível aqui no Brasil, visando também não só o BioQAV, mas o diesel verde também. Bacana. Então a gente tenta otimizar esse processo para que, de certa forma, fique algo que seja viável industrialmente, que não fique só aquele fantasioso e lindo da química numa escala de bancada, mas algo Sim. que seja realmente aplicável na indústria. Algo que possa ser implantado e produzido, Isso. né, e que traga benefício para o bem comum, né? Exatamente. Bacana, Arusa. Então, muito obrigada. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aí o contato do Instagram, né, do laboratório, do seu projeto em que você trabalha, para quem quiser acompanhar, né, mais sobre esse tema dos biocombustíveis. Então, o nosso contato tem o meu perfil, né, que eu gosto de divulgar bastante essa parte de biocombustíveis, essa parte de notícias, sempre o que é que está acontecendo nessa parte de biocombustíveis no Brasil e no mundo, que é @arusamabel, e é o Instagram da rede, que é @rbqav. Então, dentro desses links, você vai encontrar notícias, você pode entrar em contato conosco para tirar dúvidas, procurar algum ponto, mostrar alguma notícia, conhecer um pouco mais sobre as nossas pesquisas e assim consequentemente. Fiquem à vontade para nos visitar. Muito bacana, muito obrigada, Arusa, por ter vindo esclarecer, né, e falar um pouco sobre essa alternativa, né, de combustível, que são os biocombustíveis. Muito obrigada e boa tarde a todos que nos assistiram.